moçada desenrolada, tudo tranquilo? Eu sou Mariano Júnior. Vamos aqui tratar da economia do Brasil na Primeira República. Eu venho até mais arrumado, mais formal, porque a opinião cabe. Caberia mais ainda se eu tivesse uns buracos aqui na roupa, porque ao mesmo tempo que o café transformou os grandes proprietários de terra, principalmente do sudeste do Brasil, e homens muito ricos, muitos deles também não souberam se adaptar aos novos tempos e acabaram falindo. No final do Império Brasileiro e início da República, poxa, os caras estavam com tudo. Mas já na primeira década do século XX, nós temos os primeiros baques da economia cafeicultora. O café surgiu como explosão, porque de repente você tem a Revolução Industrial na Europa, que muda a forma de trabalho, os trabalhadores, os operários das fábricas, o proletariado, precisava de mais energia, precisava ficar atento nas máquinas, trabalhar 14, 16 horas por dia, e aí o café explode, cara, o consumo do café lá na Europa, porque é uma bebida estimulante. E aí você tem a riqueza feita por essa galera no Segundo Reinado, que vem até a República. Diferentemente do que muitos alunos pensam, não era apenas São Paulo e Minas Gerais que produzia muito café. Não era apenas no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista. Essas são as primeiras áreas de cultivo. O café no Brasil, ele teve 100 anos consecutivos de expansão, moçada. É São Paulo, é Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Litoral Paulista, depois interior de São Paulo, depois Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, no Ceará e na Paraíba se produzia café tipo exportação. Muito café, porque o mercado era grande. Mas outros países da América do Sul, principalmente a Colômbia e Venezuela, começaram a concorrer com o Brasil nesse mercado internacional. Ora, eu tenho grandes áreas de expansão do café internas e eu tenho agora concorrentes externos. Deveria ter ocorrido uma política de valorização do café, não no sentido de comprar os estoques, mas de diminuir as áreas de cultivo, se preocupar com a qualidade do café, mas não. O negócio era produzir, produzir, produzir e tentar vender. É o liberalismo no sentido mais amplo. Lei da oferta e da procura. E o café, que trouxe tanta riqueza e tanto benefício, começou a causar uma dependência tão grande para o Brasil que vai trazer problemas. Ora, na década de 1920, 70% das nossas exportações eram de café. É muito grave para qualquer país ter nas suas pautas de exportações um único produto. Se bem que naquela época achava-se meio que normal isso, porque dentro da chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, caberia aos países como o Brasil o papel de meros produtores de grãos agrícolas e matéria-prima. E ficávamos no papel ou na função também de mercado consumidor dos produtos industrializados europeus. Que bom, né? Para os europeus, já que o valor dos produtos que eles vendiam aqui era muito maior. Então, o café se expande, faz a riqueza em diversos estados, mas essa dependência será ruim. A maior prova que essa dependência será ruim, Convênio de Taubaté em 1906. Galera, a produção chegou num nível absurdo que não tinha mais para quem vender. E aí o que é que fazem? Os estados produtores do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais se sentam na capital do país, o Rio de Janeiro à época, e decidem fazer o quê? Vão pegar uma grana emprestada na Inglaterra, principalmente ao Banco Rothschild, que era quem mais emprestava dinheiro aos brasileiros, compraram os estoques dos governadores dos estados, compraram os estoques de café e guardaram. Evitaram a falência dos fazendeiros, mas guardaram esse café para quê? Para esperar uma alta no mercado, que nunca veio. Resultado, prejuízo para os estados. Criaram a solução muito rapidamente. A dívida que era desses 3 estados foi transferida para a presidência da República. A União arca a dívida.
Professor Mariano e os outros estados não viram não que o dinheiro de todo o país estava agora servindo apenas para garantir o lucro dos cafeicultores? Perceberam. E eles não se revoltaram. Aí, moçada, você lembra da aula passada, da aula anterior, que você já deu uma olhada de política na República Velha. Dentro da lógica da política dos governadores, os governadores já tinham recebido seus benefícios, seus cargos públicos, suas verbas. O que o presidente fizesse, ele tinha que acatar. O Congresso Nacional tinha que baixar a cabeça e acatar também. E aí começou uma prática comum de compra dos estoques, endividamento do Estado brasileiro para garantir o lucro desses fazendeiros. E nós vendíamos esse café principalmente a quem? A Estados Unidos e Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a linha aqui em azul. E os Estados Unidos é esse roxo, esse avermelhado, digamos assim. Cara, ao longo das décadas, nós teremos a inversão. Os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra. Porque dentro do projeto de expansão da economia norte-americana, eles vão começar a investir no Brasil. Não só comprando nosso café, mas abrindo empresas aqui também. Mas a Inglaterra, até o final da República Velha, Primeira República, era o nosso principal parceiro comercial de importação e exportações, mas a Inglaterra, a Alemanha e a França vieram forte aí correndo por fora e os Estados Unidos vão acabar se tornando nosso principal parceiro econômico, independente aí da atividade em questão. Então, que fique claro, o café era o motor da nossa economia, mas começou a trazer mais prejuízos do que vantagens. Outra atividade importante do período, a indústria. Em decorrência da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ou Grande Guerra, que era o nome historicamente mais correto, nós tivemos um surto industrial no Brasil. Por quê? Praticamente tudo que nós consumíamos de produtos industrializados vinha da Europa e Estados Unidos. Como eles se envolveram nesse conflito, agora nós temos que produzir. As fábricas lá ou estão destruídas ou estão produzindo para satisfazer as necessidades da guerra, a necessidade daqueles países. Não estavam exportando. Então, aqui no Brasil, você tem um crescimento do parque industrial, meio tímido, porque era mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em algumas outras capitais, mas uma coisa bem pueril. Porém, importante para perceber que era viável se ter uma indústria, principalmente de bens de consumo não duráveis ou semiduráveis, alimentos, remédios, roupas, calçados, móveis, porque havia um grande mercado consumidor. Então, independentemente da guerra, abriu-se os olhos de muitos investidores para o mercado consumidor brasileiro de produtos nacionais. Quem investiu em indústria aqui? Os cafeicultores, os mais espertos. Viram que o negócio ali estava meio bamba, balançando para um lado, balançando para o outro. Opa, diversificação de capital. Vou investir aqui em serviços, vou investir aqui em outros setores, na indústria, no comércio, porque se o café quebrar, eu tenho outras saídas. Outros investidores foram imigrantes que vieram para o Brasil, muitos com pouco capital. O lendário Conde Francesco Matarazzo chegou com pouco dinheiro no Brasil e se transformou num dos maiores empresários do país. Até hoje a família Matarazzo em São Paulo é riquíssima. Então, enfatizando, investe na indústria para substituir as exportações. Quem investe? Cafeicultores e imigrantes, principalmente italianos, certo? Por que investem? Porque percebem as oportunidades desse mercado consumidor em expansão. Terceira atividade econômica que merece o nosso destaque, a borracha. A indústria automobilística dava seus primeiros passos importantes e havia a luta para se criar rodas que dessem segurança aos automóveis. Os primeiros automóveis, a roda era de madeira, como das carruagens, como das carroças, que quebravam facilmente. Ah, vamos investir no látex, que você tem um seringueiro, né, tirando o látex. Mas o látex puro, ele não resiste a temperaturas extremas. Se faz muito calor, ele derrete. Se esquenta muito, ele se esfarela. Já pensou você no Piauí, você no Ceará, no verão carioca, 42 graus.
Você deixa o carro na Avenida Copacabana, quando volta, derreteu o pneu. Como é que você resolve isso? Goodyear, engenheiro norte-americano, desenvolve o processo de vulcanização. Mistura, sobretudo, o látex e o enxofre, depois outros produtos químicos vão sendo acrescentados, e aí você tem a borracha mais ou menos do jeito que nós conhecemos hoje. Então a borracha se transforma num produto muito viável, tanto para pneus dos automóveis, como das bicicletas, as próprias carruagens vão se utilizar, e a borracha explode dentro da indústria mundial. E só quem produzia o látex? O Brasil. Seringueira, região norte, muito dinheiro. Aqui um dos símbolos dessa prosperidade, o Teatro de Manaus. Os maiores espetáculos europeus da época vieram para aí. As óperas do Teatro Scala de Milão, os balés que se apresentavam em Viena e Paris, vieram se apresentar no meio da floresta amazônica. Muito dinheiro, muito rápido, mas também muito gasto. A famosa ostentação da nossa elite levou esse dinheiro rápido. Os seringalistas, como eram chamados os donos das áreas de cultivo, eles não tinham muito capital de reserva porque gastavam absurdamente. Você tem exemplos loucos da galera de Manaus mandar lavar roupa em Paris, meu irmão. Como é que tu está em Manaus, como é que você está em Belém, o Rio Amazonas, a bacia hidrográfica maior do mundo, tu manda lavar roupa em Paris, só para dizer que mandou lavar roupa em Paris. O teatro foi construído para mostrar esse poder econômico. E o que é que deu errado aí para a borracha entrar em declínio? Os ingleses levaram mudas de seringueiras brasileiras para a Indochina, para as suas colônias na Ásia, e vão cultivar. Quando eles plantaram a floresta, praticamente isso. Esperaram 20 anos, em algumas regiões um pouco mais, e passaram não só a não comprar do Brasil, mas a vender e concorrer com a borracha brasileira. E aí a atividade deixou de ser lucrativa, a produção até hoje é alta, mas deixou de ser lucrativa e acaba quebrando aí a economia local. Viu como é simples? Café, indústria, borracha e a sua tranquilidade aí para as provas do Enem. Um beijo, um abraço, até a próxima.